Enquanto isso, temos algumas notícias de última hora que queremos trazer neste exato momento. Dong Chu tem essa notícia e é sobre Nikola esta manhã. As ações da Nikola caíram 4,5% com volume de 1,3 milhões de ações. A Nikola agora fez uma declaração em relação a algumas das alegações feitas por pesquisa de venda a descoberto para Hindenburg. Pesquisa Hindenburg. Pesquisa Hindenburg. Pesquisa Hindenburg. Pesquisa Hindenburg. Existem dois tipos de comerciantes em Wall Street, aqueles que lucram com a ganância e aqueles que lucram com o medo. Esses comerciantes, conhecidos como vendedores a descoberto, lucram quando as ações despencam. A empresa de venda a descoberto Hindenburg Research se especializa em vender a descoberto um tipo de empresa, o tipo criminoso. Eles encontram seus alvos procurando empresas que enganaram ou mentiram para os investidores. Eles eliminaram mais de 100 bilhões de dólares em valor com suas descobertas bombásticas. Quem é o mestre dos fantoches por trás da pesquisa Hindenburg? Como eles conseguiram exercer tanto poder sobre o mercado? E os motivos deles são tão puros quanto fingem ser? Ou eles simplesmente buscam lucrar com o caos que criam? Em março de 2007, Wall Street está no auge, com o mercado de ações atingindo seu ponto mais alto da história. O mercado imobiliário está em alta. Parece ser um ótimo momento para entrar no setor financeiro. E é exatamente isso que Nathan Anderson faz. Anderson é um jovem discreto que recentemente se formou na universidade. Ele começa sua carreira trabalhando em uma empresa de dados financeiros, mas Anderson não está satisfeito. Ele deseja um trabalho mais estimulante. Em seu tempo livre, ele investiga a fundo os documentos da empresa, buscando motivos pelos quais ela pode estar superestimada. No processo, ele encontra algumas coisas realmente obscuras. Isso desperta seu interesse e ele mergulha fundo na toca do coelho. Ele descobre que tem uma verdadeira paixão por investigar empresas e desvendar crimes. Originalmente, ele não tem certeza do que fazer sobre as fraudes que descobre, mas é movido por um senso interno de justiça. Ele sabe que deve agir com base nas informações que descobre. Nesse sentido, ele é quase como o Batman. Ele encontra alguma inspiração em um colega chamado Harry Markopolos. Markopolos é reconhecido por ter levado Bernie Madoff à prisão. Basicamente, Markopolos é o Michael Jordan da investigação de fraudes. Anderson leva isso um passo adiante. Ele começa a entregar suas descobertas para a Comissão de Valores Mobiliários em 2014, esperando lucrar com as recompensas do governo. Ele compartilha algumas descobertas no site financeiro Seeking Alpha. Na tentativa de parecer mais legítimo, ele usa o nome Hindenburg Research, em homenagem ao infame dirigível Hindenburg de 1937. Os projetistas do Hindenburg ignoraram os destinos dos dirigíveis de hidrogênio anteriores. Da mesma forma, fraudes corporativas se convencem de que desta vez é diferente ao executar esquemas escusos. Anderson continua a relatar sobre empresas suspeitas de fraude e em 2016 se junta a Markopolos. Eles apresentam um relatório sobre o fundo de hedge Platinum Partners. Promotores federais acusam 7 supostos malfeitores de executar um esquema de Ponzi para enganar investidores em mais de $1 bilhão. Após anos desvendando fraudes corporativas, Anderson está pronto para levar seu jogo para o próximo nível. Ele acredita que, para transformar sua paixão em carreira, precisará encontrar uma forma de rentabilizar suas pesquisas. Embora a Comissão de Valores Mobiliários ofereça recompensas em dinheiro, pode levar anos para receber algum dinheiro, se é que vai receber. Ele tem a ideia de procurar fraudes em empresas de capital aberto e vender suas ações a descoberto, prática conhecida como venda a descoberto ativista. A Apple está sob pressão, o Yahoo caiu 8,5%, Cisco 6,5%, Research in Motion 10%. Vendedores a descoberto ativistas apostam contra empresas duvidosas antes de lançar relatórios explosivos, revelando como enganaram investidores. O que poderia dar errado? Neste momento de sua carreira, Anderson está falido. Ele tem uma pequena conta de negociação e não tem se saído muito bem financeiramente. Além disso, ele tem uma filha para cuidar. Uma manhã no final de 2017, Anderson vai até seu computador e começa a procurar ideias potenciais para seu próximo relatório. Então ele vê algo que o faz parar imediatamente. É um comunicado à imprensa de uma pequena empresa de biotecnologia chamada Bioptics. Ele esperaria que uma empresa assim emitisse uma visão excessivamente otimista sobre os próximos testes de medicamentos. Mas o que ele vê parece dinheiro grátis, apenas esperando que ele vá lá e pegue.
Bioptics anuncia que está mudando seu nome para Riot Blockchain e vai entrar no negócio de mineração de Bitcoin. Enquanto Anderson lê o artigo, parece que toda segunda palavra é golpe ou fraude. Ele começa a investigar mais a fundo a empresa e descobre ainda mais decisões questionáveis. Eles compraram um negócio de mineração de Bitcoin por cerca de 12 milhões de dólares, com menos de 2 milhões em equipamentos e em operação há apenas algumas semanas. Ele também descobre que o maior acionista é notório por realizar esquemas ilegais de inflação e despejo de ações. Quanto mais ele se aprofunda nesse caos, mais sua confiança cresce. Ele não tem dúvidas de que essa empresa é uma fraude. Após semanas de pesquisa, ele assume uma posição de venda. Ele sente o peso do mundo em seus ombros, mas também sabe que sua pesquisa é a prova de balas. Em 11 de dezembro de 2017, Anderson publica seu relatório sobre a Riot Blockchain. Ele mal pode acreditar no que acontece a seguir. A ação dispara mais de 100% depois que ele publica seu relatório. E porque ele apostou contra essa ação, quanto mais ela sobe, mais dinheiro ele perde. Desanimado, ele é forçado a fechar sua posição antes que acabe devendo dinheiro ao seu corretor. Um comentário em seu relatório diz: "Quem se importa se é uma fraude? É blockchain. Está subindo." O vendedor a descoberto enfrenta uma lição dolorosa e um futuro incerto. Ele precisa desesperadamente de uma vitória. Um Anderson de aparência estoica caminha por uma movimentada rua do centro de Manhattan a caminho do escritório da WeWork que abriga a Hindenburg Research. Seu exterior de rosto fechado esconde a ansiedade e o medo por baixo da superfície. Suas dívidas estão aumentando. Recentemente, seu senhorio entrou com uma ação para despejá-lo do apartamento que ele divide com sua namorada e filha. Ele não pode deixar de pensar em como precisa ter sucesso por elas duas. Hindenburg está no mercado há pouco mais de um ano, mas Anderson ainda não conseguiu ganhar muito dinheiro com suas investigações. Ele precisa que este próximo relatório seja rentável. O peso do que ele está prestes a fazer começa a se instalar. Se ele estiver errado, não há mais ninguém para assumir a culpa. Seus últimos relatórios não causam muito impacto, embora um homem seja acusado. A Comissão de Valores Mobiliários não vai pagar o aluguel de Anderson tão cedo. As portas do elevador se fecham atrás dele e ele fecha os olhos para repassar a história em sua mente novamente. A Fria, uma empresa canadense de trigo, fez algumas aquisições questionáveis. Eles usaram o dinheiro dos acionistas para pagar em excesso por empresas com vínculos com os executivos da Afria. Eles compraram ações das empresas a preços extremamente baixos antes da Afria acabar pagando somas enormes para adquiri-las. Os acionistas da Afria, sem saber, pagaram preços inflacionados por empresas nas quais os executivos tinham participação. O esquema enriquece os executivos que saem das transações milhões de dólares mais ricos. As portas do elevador se abrem e Anderson caminha para o seu escritório. O isca de fraude dá uma última olhada em seu trabalho. Ele tem certeza de que tem seus fatos em ordem, mas ainda está cheio de cautela. Agora, ele deve viver com o que quer que aconteça, e o que acontece é exatamente o que ele tem esperado. Assim como o original dirigível Hindenburg, as ações da Afria sobem em chamas, o relatório derruba a ação em 30%, Anderson é atingido por uma onda de alívio, ele consegue evitar a ruína financeira total. Bem, meia hora atrás, a Hindenburg Research, que é uma das vendedoras a descoberto que publicou o artigo de pesquisa em 3 de dezembro, detalhou várias alegações sobre as transações da Afria em ativos na América Latina. Isso realmente iniciou muita da turbulência em torno das ações da Afria. Ele se pergunta quantos negócios por aí têm esqueletos no armário e, mais importante, como posso ganhar dinheiro com eles? Após algum sucesso, Anderson consegue o apoio de um punhado de investidores que financiam as operações da Hindenburg. Ele também contrata uma pequena equipe de ex-analistas e jornalistas para se juntar à Hindenburg. Juntos, o grupo começa lentamente a desvendar os segredos que as empresas querem esconder do público. Após alguns anos e vários relatórios adicionais, a Hindenburg se depara com uma das maiores e mais audaciosas fraudes da história de Wall Street. Uma equipe de funcionários da Nikola, armada com uma câmera, um drone e engano, dirige-se a um longo trecho de estrada isolada. 50 milhas fora de Salt Lake City, Utah, eles estão aqui para filmar um vídeo promocional para o caminhão semi-movido a hidrogênio da empresa.
O Nikola One. O vídeo mostra o caminhão descendo a estrada em alta velocidade. É o primeiro caminhão semi-movido a célula de combustível de hidrogênio do mundo. Se for verdade, seria uma conquista revolucionária. Corta para o ano de 2020. A empresa de veículos de hidrogênio e elétricos torna-se pública na Nasdaq. No entanto, a Nikola não planeja passar pelo processo pesado de regulamentação e desperdício de tempo de uma oferta pública inicial tradicional. Em vez disso, eles aproveitam uma tendência recente popular entre empresas buscando abrir capital. Eles se fundem com uma empresa de fachada que já está listada para acelerar o processo e evitar regulamentações onerosas. Afinal, as regulamentações apenas dificultam a fraude ao público. O fundador da Nikola, Trevor Milton, se apresenta como uma versão de desconto do Elon Musk. E você é basicamente o próximo Elon Musk. À medida que a Nikola entra no mercado público, Milton começa a aparecer em toda a televisão e em podcasts para promover sua empresa e faz algumas declarações bastante ousadas. Temos os caminhões semi mais bonitos e avançados que o mundo já construiu na história. Anderson, sempre o cético, começa a investigar as afirmações que Milton faz. Ele entra em contato com um advogado que conhece em Utah. Acontece que ele está representando 3 pessoas que estão se preparando para dar um relatório de denúncia sobre a Nikola para a Comissão de Valores Mobiliários. Um deles está tão obcecado em investigar a Nikola que durante a pandemia ele transforma sua garagem em um verdadeiro estúdio de detetive. Anderson sabe que onde há fumaça, há fogo. E ele vê fumaça saindo de todos os poros do corpo de Milton. Ele só precisa encontrar o fogo. Lentamente, a equipe de forense financeira da Hindenburg começa a montar a história da Nikola e seu fundador. Eles ficam chocados com o que descobrem. Centenas de arquivos, fotos, telefonemas e documentos revelam a verdadeira extensão da teia de mentiras de Milton. As ações da Tesla estão em alta hoje, enquanto as da Nikola despencam após um vendedor, a descoberto, acusar a empresa de ser uma fraude complexa baseada em inúmeras mentiras. Logo fica claro para eles que a Nikola é uma das maiores fraudes de todos os tempos. O caminhão deles, na verdade, não é alimentado por hidrogênio, mas sim por gravidade. O que não conseguimos ver no vídeo promocional deles é que a equipe da Nikola reboca o caminhão até o topo de uma colina e simplesmente filma ele descendo a estrada. Ele afirma que eles conseguiram produzir hidrogênio a custos muito mais baixos do que o que era possível anteriormente. Se verdadeiro, seria uma grande descoberta. Quem poderia ser responsável por tal conquista? O diretor de hidrogênio e infraestrutura da Nikola é ninguém menos que o irmão de Trevor, Travis. Antes de se juntar a Nikola para revolucionar o mundo do hidrogênio e do transporte, Travis estava despejando concreto como um subcontratado no Havaí, dificilmente o histórico que se espera de alguém responsável por pesquisa científica de ponta. Em 10 de setembro de 2020, Hindenburg divulga suas descobertas para o público, mas Nikola contra-ataca a Hindenburg. Eles lançam uma resposta às alegações de Hindenburg. Nikola alega que o relatório de Hindenburg não passa de manipulação de mercado, pois Hindenburg tem a possibilidade de obter um grande lucro ao vender a descoberto as ações da Nikola antes de divulgar o relatório. E lucrar é exatamente o que Hindenburg faz. As ações da Nikola caem 60% nas 2 semanas após Hindenburg divulgar o relatório. Hindenburg não diz exatamente quanto, mas podemos supor que eles obtêm um lucro saudável. É a maior vitória de Hindenburg até agora. Seu trabalho na Nikola resulta na condenação de Milton por fraude. E isso coloca Hindenburg no mapa. Engraçado como uma empresa chamada Hindenburg incendiou uma empresa que alegava estar cheia de hidrogênio. Mas ao que parece, eles só falavam, sem ação. Para a maioria das empresas, encontrar uma fraude de 30 bilhões de dólares seria o golpe de uma vida. Mas Anderson e os vendedores a descoberto do Hindenburg estão apenas começando. Carl Icahn é um investidor que fez seu nome nos anos 80, comprando empresas em dificuldades e vendendo-as com lucro. Se o nome Carl Icahn soa familiar, provavelmente é porque você lembra da nossa biografia sobre ele, que pode ser assistida novamente aqui. Ele tem sido uma figura bem conhecida na Wall Street pela maior parte de 40 anos. Ele ganhou destaque como um invasor corporativo, assumindo empresas à força e desmantelando-as para obter lucro. E ele construiu uma reputação como uma força a ser considerada. Uma grande parte da riqueza de Icahn está ligada à sua empresa holding, Icahn Enterprises, ou IEP.
Hindenburg alega que a IEP, além de muitos outros pontos que eles destacam, tem usado o dinheiro que recebe de novos investidores para pagar dividendos aos seus antigos investidores. Hindenburg relata que as ações da IEP caíram 20% no dia em que foram lançadas. Em questão de semanas, a IEP despenca mais 40%. Como Icahn responde às alegações? Assim como Nikola e Adani antes dele, Icahn não oferece evidências para contrapor as alegações de Hindenburg, mas simplesmente acusa Hindenburg de tentar lucrar com o relatório deles. É uma jogada ruim que não faz nada para acalmar seus investidores temerosos. Só o tempo dirá quando e se Icahn conseguirá se recuperar deste ataque de baixa. Hindenburg ganha destaque após venda a descoberto na IEP. Após derrubar Icahn, Anderson e sua gangue de gigachats agora se tornaram a empresa mais temida na Wall Street. Já se passaram quase 6 anos desde que Anderson começou a Hindenburg e seu trabalho já levou pessoas para a prisão. Implodiu o valor total de dezenas de ações em bem mais de 100 bilhões de dólares. Irritou hordas de bilionários e traders da Robinhood que apostam suas mensalidades universitárias em ações meme, e isso lhe proporcionou uma vida muito confortável. Anderson acredita estar apenas realizando o trabalho que ama, evitar que potenciais investidores caiam em golpes. Outros têm visões distintas. Eles afirmam que Hindenburg está lucrando com a disseminação do medo, que ele é motivado pela ganância e pelo desejo de prejudicar financeiramente as pessoas, que sua pesquisa não passa de manipulação de mercado projetada para atacar empresas puramente por lucro. Os relatórios curtos da Hindenburg são autosserviço e lucram ao afundar empresas contra as quais apostam, sim para ambos. Mas parece difícil argumentar que eles não têm pontos legítimos em seus relatórios sobre práticas de negócios potencialmente nefastas que são projetadas para enganar o investidor médio. Hindenburg ajudou a descobrir inúmeras fraudes e suas descobertas levaram à condenação criminal de vários insiders. Eles não deveriam ser recompensados financeiramente pelo seu trabalho. Seus relatórios são divulgados para o público analisar. Se fundos de hedge capazes de influenciar os mercados não vissem substância em suas alegações, as ações reagiriam tão drasticamente? Sem dúvida, não ouviríamos falar da Hindenburg se não entregassem resultados, mas claramente estão. À medida que a reputação deles continua a crescer, também crescerá o poder que eles exercem sobre os mercados. A única pergunta que resta sobre Hindenburg é: quem será o próximo?